Felipe Neto, o homem que fala que devemos questionar o acúmulo de capital, porém gasta R$200 mil numa diária de hotel em Paris. O imbecil que divulga para o seu público infanto-juvenil cassinos online com o argumento de é uma renda extra. E por fim, o amiguinho de Lula, que foi na ONU dar discursinho tentando censurar todo o povo brasileiro, tentando regulamentar as redes sociais, porém, com as suas amizades dentro do governo, conseguiu uma isenção de imposto de R$15 milhões em uma das suas empresas, a Play9. No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, que está diretamente ligado a todas essas denúncias que a direita está fazendo contra esquerdistas que estão comemorando a morte de Charlie Kirk, um ativista de direita e trumpista que morreu com um tiro no pescoço por um cara de extrema esquerda, que a esquerda já tá falando que é de direita, né? É impressionante. Por um cara de extrema esquerda, deixando uma mãe solteira e duas filhas pequenas para se criar nesse mundo. Eu vou falar como todas essas denúncias que estão sendo lideradas por Nicolas Ferreira é a prova que liberdade de expressão extrema pode existir e sim funciona, e como também eu acho que em 2026 o único jeito da direita conseguir derrubar o PT e a esquerda é por meio da candidatura à presidência de Nicolas Ferreira. Sim, falei certo e vou tentar explicar tudo isso nesse vídeo. Então, me chamo Henry, tenho 21 anos, criei esse canal para compartilhar 4 motivos da minha vida. O primeiro é o lado empresarial, pois eu trabalho há 8 anos com meu pai na empresa familiar. O segundo é o meu lado jovial, pois eu tenho 21 anos, estou na faculdade, sei o que o jovem passa em 2025. O terceiro é o meu lado de viagens, pois já fui para 19 países e 13 deles eu fui sozinho e todos eles eu consegui um bom aprendizado para vir aqui compartilhar com vocês. E o quarto é o meu lado político, pois se você é uma pessoa que não tem patrulha ideológica, não é doente ideologicamente por ninguém, isso inclui petistas, bolsonaristas ou felinas do MBL, e se você acha que político é feito para cobrar, pois eles são nossos funcionários, você tá no lugar certo. Então, se você escutou um desses 4 pontos e você nunca passou por eles ou concorda com algum deles comigo, por favor, se inscreve nesse canal, deixa aqui uma pergunta para talvez um dia eu responder num vídeo, e muito obrigado por ter clicado aqui, né? Então, vamos começar com as denúncias que estão fazendo em cima da esquerda. Simplesmente a direita cansou de ser assassinada, cansou de ser caluniada e cansou de ter mentiras em cima de você. A esquerda mais uma vez mostra que eles são os autoritários e eles são os violentos. Isso já se provou na facada que o Bolsonaro levou no bucho em 2018. Isso se provou com um tiro na cara que o Trump levou ano passado. Isso provou com um tiro no pescoço que levou à morte de um pai de família que deixou uma mãe solteira com 2 filhas pequenas nos Estados Unidos, o Charlie Kirk. E também um líder de direita na Colômbia, que agora não me vem o nome na cabeça. Ou talvez as ditaduras historicamente de esquerda, como a União Soviética, que deixou 30 milhões de mortos. Ou a China comunista, que deixou de 30 a 50 milhões de mortos. Como o Che Guevara, que matava seus opositores em Cuba, inclusive pessoas gays, por ter sido pervertidas pelo capitalismo. E diversos outros exemplos de ditaduras esquerdistas extremamente violentas, pois é isso que eles fazem. Eles desumanizam o seu inimigo, os chamam de fascistas e nazistas para ter o direito de matá-los, ou como no Brasil, os prendê-los, ou deixá-los inelegíveis. O que aconteceu é que diversos esquerdistas no Brasil estão reagindo de forma positiva à morte de Charlie Kirk. Porém, como todo esquerdista fala, a internet não é um lugar sem lei, meu amigo. Então, como prova que a liberdade de expressão extrema sim funciona, Nicolas Ferreira está denunciando cada esquerdista que comemorou a morte de um pai de família que deixou 2 filhas e uma mãe solteira nesse mundo. E está denunciando para as empresas. Então, você é um esquerdista, vai lá, coisa boa. Foi lá, acertou o tiro certo, hein? Teve até médico que falou que o tiro foi ótimo, além de ter atingido o pescoço, atingiu a coluna. E o que a direita sempre falou? Que liberdade de expressão funciona sim, e que o Estado não deve ter o direito de calar o ser humano. E é isso que está acontecendo agora. Nenhuma pessoa de direita está calando ninguém de esquerda por meio do Estado. Não é uma lei.
A gente está lá com nossas denúncias indo nas empresas e fazendo essas pessoas serem demitidas, pois mesmo as pessoas tendo liberdade para falar o que quiserem, não quer dizer que isso não vai ter nenhuma consequência. Entenderam os esquerdistas? Que a gente não está tentando calar vocês por meio do Estado, mas sim, sem um Estado e com uma revolta popular, a gente está conseguindo vocês sofrer as consequências, as ações de vocês, sem nem ser preso. Então não reclamem sem nem ser preso igual é com a direita. Porque enquanto vocês os assassinam, a gente luta pelo direito de poder ter fala. Entendeu? No meio de todas essas denúncias, quem está se destacando é o Nicolas Ferreira, pois ele é o cara que está indo lá, em a sua grande plataforma, denunciar todas essas pessoas. E a esquerda está indo em cima dela, e ele também, já fiz um vídeo aqui falando nesse canal, que ele está sofrendo ameaças de morte, e as pessoas que estão dando ameaça de morte para ele estão sendo denunciadas para a polícia e sendo presas, porque isso é crime, ok? Porque no começo do vídeo eu acho que a única opção de direita é o Nicolas Ferreira para 2026. Vocês sabem, no meu último vídeo, que eu tenho diversas críticas ao Nicolas Ferreira, principalmente ao Bolsonaro antes disso. Eu sou um cara que eu já tenho 5 vídeos batendo no Bolsonaro, independente de eu ter votado ele em 2022 e ser uma pessoa de direita, eu reconheço que ele é um mau líder, ok? Porque ele que fez o PT voltar, e eu vou me aprofundar nisso nesse vídeo aqui também. Nicolas Ferreira sabe disso. E agora, a notícia que eu vou mostrar para vocês é extremamente importante. Nicolas Ferreira, no meio de, inclusive, Bolsonaro sendo condenado, está tomando agora o protagonismo da direita, igual ele está tomando o ano inteiro. Desde o vídeo do Pix, desde o vídeo da anistia. O que está acontecendo? Eu tenho certeza que... Bom, enfim, eu estou falando bem do Nicolas, mas, contudo, todavia, eu tenho diversas críticas ao Nicolas. O Nicolas, na campanha de 2024, gastou 3,3 milhões por meio do partido do PL para ser cabo eleitoral para outros candidatos. 3,3 milhões em jatinho. Isso é uma mamata em dinheiro público. Tirando também o fato dele ser do partido do PL, que o presidente é um bandido condenado em mensaleiro, Valdemar da Costa Neto, que inclusive é o mesmo do Bolsonaro, né? E a notícia que eu vou mostrar para vocês aqui é grave. Porque assim, o Nicolas está tomando agora o protagonismo da direita e mal está comentando que o Bolsonaro foi condenado. O que eu falei no meu último vídeo? Que o Nicolas é o bolsonarista mais inteligente. Ele é o cara que pegou o protagonismo do Bolsonaro e conseguiu ascender como segundo da direita mais que os próprios filhos do Bolsonaro, que sempre estavam ali do lado lambendo a bota dele. O Nicolas Ferreira sabe que o Bolsonaro não foi um bom líder. O Nicolas Ferreira sabe que Lula só pôde concorrer em 2022 porque Bolsonaro elegeu Nunes Marques ao STF. O Nicolas Ferreira sabe que foi o Flávio Bolsonaro que não deixou a CPI da Lava Toga passar para a gente investigar os atos ilegais do STF que a gente está vendo agora todos os dias acontecendo. O Nicolas Ferreira sabe que chegou na mesa de Jair Bolsonaro a possibilidade de barrar decisões democráticas e acabar com esse império de tirania do Alexandre de Moraes de fazer o que quiser, de derrubar uma rede social com uma canetada, de tirar milhares de perfis do ar com uma canetada, sem denúncia de crime nenhuma ou sem explicação nenhuma. O Nicolas Ferreira sabe de tudo isso. E ele não gosta do Bolsonaro. Eu consigo ver isso, eu sei disso. Ele só apoia Bolsonaro, pois se ele parar de apoiar Bolsonaro, ele perde todo o seu apoio, porque a direita brasileira tem alguma obsessão com Bolsonaro que já se provou um mau líder. Um líder que o Lula, estando 2 anos fora da prisão, tinha acabado de ser preso, bêbado, analfabeto, na época não tinha plano de governo nenhum, na época não tinha escolhido ministro nenhum. E Bolsonaro com a máquina pública na mão, Bolsonaro perdeu para este cara. Nicolas Ferreira sabe disso. E eu só venho aqui cobrar Bolsonaro por conta disso. Tá entendendo? Bolsonaro decepcionou toda a direita, pois ele não teve a atitude que Alexandre de Moraes está tomando agora. Isso aqui foi
É bem forte, fala isso, né? Mas se Jair Bolsonaro não tivesse dado cu pro Centrão aprovando o orçamento secreto, quando chupava o pau do STF, aprovando a CPI da Lava Toga, barrando decisão democrática, ou botando o Nunes Marques do STF, que aliás ele até comemorou, se Lula puder, tem que votar pro Lula sair, vamos votar! Vamos votar! Falou isso, cara. E filho dele ainda mais apoiou, falou parabéns aí, pai. Vamos acender a polarização novamente para essa próxima eleição. Entendeu? Eles fizeram o PT voltar. Infelizmente, toda a nossa luta no Fora Dilma, e toda a nossa luta no impeachment, ou toda a nossa luta na prisão de Lula, toda foi jogada no lixo, e agora PT está de volta. E eu acredito, pois o PT já está fazendo campanha antecipada, vou fazer um vídeo sobre isso, como o PT já está fazendo campanha antecipada, denegrindo o Tarcísio, ok? Que também está passando lei para dar terra a preço de banana a grileiros, e também, de fato, tem aqui no estado de São Paulo o estágio mais... como é que é? Aquelas coisinhas que fica ali no meio das estradas, pedágio mais caro do Brasil. Nicolas Ferreira sabe disso e agora está tomando o posicionamento e o protagonismo na direita, fazendo o certo, que é denunciar pessoas que comemoram a morte de um pai de família e também... Desculpa. Que deixou uma mãe solteira e 2 filhos. E Nicolas Ferreira não tá fazendo isso à toa, viu? Nicolas Ferreira não tá falando tanto de Bolsonaro. A notícia que eu vou mostrar agora é que nós batemos no Bolsonaro falando disso e a gente ficou de ruim ou de esquerdista por meio da direita. Olha a notícia que sai agora na Folha de São Paulo. Valdemar cita exageros, mas diz que temos que respeitar condenações de Bolsonaro. Líder do PL reconheceu o planejamento golpista, mas disse que preparação não se consumou. Tá feliz, bolsonarista? Tá feliz que o líder do partido do Bolsonaro agora falou que sim, pode prender, vamos respeitar? Está agora assim... Olha aqui os gadinhos, tudo dançando, tudo feliz, é o Bolsonaro presidente. Olha só, ganhamos, pessoal. Ganhamos, é um mito, não foi? Olha só, agora o presidente do partido do mito, que aliás é um mensaleiro condenado e ex-petista, agora falou, pode prender, vamos respeitar. Parabéns. E eu sou ruim por vir aqui bater em Bolsonaro, não sou? Eu sou de esquerda por vir aqui e bater em Bolsonaro, né? Eu acredito que com todo esse protagonismo do Nicolas, que ele tá levando o ano inteiro, com um vídeo de 300 milhões, com outros vídeos com mais de 100 milhões, com outros vídeos de 90 milhões, agora fazendo essa campanha que tá protagonizando ele dentro da direita. Inclusive até o MBL, as felinas, o engenheiro Léo falou que tá do lado do Nicolas Ferreira apoiando essas decisões. Quem diria, né? Aliás, vou fazer um vídeo como o MBL terá que se desculpar para o Bolsonaro, algo que uma pessoa comentou no meu canal, me fez refletir, eu pensei, porra, é verdade, e já está se mostrando verdade agora com o engenheiro Léo, ou com o discurso do MBL falando, vamos se unir aqui, vamos combater a esquerda, ok? Eu acho que todo com esse protagonismo que o Nicolas está tomando, não será Tarcísio quem tirará o PT. Não vamos tirar de mente que o PT, desde 2002, é quem controla o país. Inclusive, durante o governo Bolsonaro, 90% das votações, o PT e o PL votaram juntos. Foram mais de 350. Inclusive, as pessoas que Bolsonaro indicou ao STF o liberaram. Tá entendendo? Então, com tudo isso, o único jeito da gente defender Lula, e eu falo com isso com peso no coração, pois eu também acho que Nicolas mamou dinheiro público. Também sei que Nicolas está no partido do mensalheiro Valdemar da Costa Neto. Ele é a única esperança para a gente conseguir tirar o petismo do poder. Pois o Tarcísio não é um cara que não tem a popularidade, não tem o carisma, também está fazendo merda em São Paulo, vendendo terras a preço de banana para grileiros e também fazendo o maior estágio do Brasil. Enfim, no meio de todas essas denúncias, Felipe Neto foi para os Estados Unidos.
Ele, que sempre foi um crítico aos Estados Unidos, chamou de Estado genocida, imperialista e não poupou palavras ao xingar Donald Trump. Agora, toda a direita está indo à Embaixada dos Estados Unidos, Marco Rubio ou Paulo Figueiredo, e até um cara que é amigo do Marco Rubio, que está dando atenção e falando, olha só, Felipe Neto, antes de ir para os Estados Unidos, que xingou, porque na hora de desfrutar do capitalismo é ótimo, né? Na hora de xingar é legal. Mas o que é mais legal é desfrutar do capitalismo no país mais capitalista que temos na face da Terra. É ótimo, né? Enfim, eles estão chegando aí, todo esse pessoal falou, olha só, Felipe Neto foi lá e excluiu todos os seus tweets xingando os Estados Unidos. Aquele que, inclusive, foi na ONU bater em vocês. Então, vocês acham que eles deveriam estar dentro do seu país? Desculpa ter me enrolado aqui. Você acha que ele deveria estar dentro do país? O cara que é secretário, eu acho, de Marco Rubio, da embaixada americana, já respondeu, falou, isso me parece um shopping em Orlando. E talvez Felipe Neto perca o seu visto, ok? Isso prova que a gente não fala o que quer. Independente ali, eu defendo que Felipe Neto fale o que quiser dos Estados Unidos, eu também não chupo o ovo dos Estados Unidos, não chupo o ovo do Trump, acho que eles estão enchendo o povo ali americano de taxa, acho que isso é uma coisa muito importante, ok? Pós-assassinato do Charlie Kirk, 3 horas depois, o Senado aprovou para liberar a lista do Jeffrey Epstein, de clientes do Jeffrey Epstein. Pesquisem, porque isso é muito sério. Após 3 horas do assassinato do Charlie Kirk, estavam passando no Senado se deviam ou não liberar a lista de clientes do Jeffrey Epstein, ok? Não estou fazendo nenhuma acusação aqui dentro. Enfim, talvez Felipe Neto, uma pessoa escrúpula, o maior filho da puta da esquerda brasileira, não o maior, né? Tem mais filhas da puta, mas um filho da puta da esquerda brasileira, que obviamente só pensa no próprio umbigo, e como a esquerda inteira é extremamente hipócrita, talvez perca o seu direito ao ir nos Estados Unidos a abraçar o Mickey. Aliás, eu acho que ele não se importa, né, de tanto que xinga aquele país. Também acho que a única opção de direita, com todas as minhas críticas, em 2026, será Nicolas Ferreira, com todo o protagonismo que ele está tomando, e acho que, de uma vez por todas, provamos que a liberdade de expressão extrema existe e sim dá consequência para quem fala merda, para quem fala coisas extremas, falam coisas que devem ser repudiadas. A prova de hoje foi isso, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por ter me assistido por 17 minutos, dando minha opinião. Se você concorda com ela, entra aqui comigo nessa batalha, se inscreve nesse canal, engaja, comenta, pois eu acho que tem pouca gente que fala isso que eu tô falando, de atirando para todo mundo, mas mesmo assim tomando um lado. Não de forma ideológica, não de forma extremista, não de forma doente, não de forma obcecada, mas sim de forma racional. Racional, ok? Mesmo xingando todo mundo, eu não vou vir aqui falando voto nulo e os caralho. Mesmo admirando o Nando Moura, não vou vir aqui falando de voto nulo. Vou aqui falar para mim o que é o mais racional e eu acho que tem pouca gente que faz isso hoje em dia. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal e teremos mais. Obrigado.